Olá, tudo bem? Está entrando no ar mais uma edição do programa Sem Limites, pela Rede Gênesis de Televisão, pela Sara Brasil FM 101.3, para você aí de São Paulo, e também no nosso canal do YouTube, semlimites.tv. Se inscreve aí no canal, compartilha, comenta aí os nossos vídeos, é muito importante o seu comentário, a sua participação, tá bom? E hoje a gente vai falar de um tema que é um tema atual, também às vezes é um pouco polêmico. A pergunta que nós vamos responder é possível ser um cristão sem frequentar a igreja, sem estar numa igreja? O que você acha disso? Tem muita gente falando dos desigrejados, né? E normalmente são pessoas que tiveram algum tipo de decepção na igreja, tiveram algum tipo de problema na igreja. O que a Bíblia fala a respeito disso? Como que a gente pode lidar com isso no dia a dia, no comportamento das pessoas? A gente vai responder essa pergunta, tá bom? E eu estou contando também com a sua participação. Segue a gente lá no nosso Instagram, que é o @semlimites.tv. Lá pelo Instagram você participa do programa. Já teve o pessoal que mandou vídeo sobre esse tema e sempre vai estar lá as caixinhas de perguntas com os temas dos programas que a gente vai fazer, e você pode entrar lá e responder com o vídeo e participar da nossa programação. Já está aqui do meu lado minha esposa querida, Bispa Camille, tudo bem? Tudo na paz? Tudo bem. Oi, pessoal, tudo bem com vocês aí? Nossa terapeuta, Ana Oi para Paula. você que está em casa, oi para vocês, bispos. O tema de hoje está interessante, hein? Interessante, né? E aí, é possível ser um cristão sem frequentar a igreja? Ser um cristão, sim, né? Você pode acreditar em Jesus e não ser da igreja. Tudo bem. Agora, não, estou falando de ser um cristão de verdade. Fica meio complicado. Ser discípulo requer mais, né? Ser um cristão de verdade, né? Eu sou cristão, né? Mas e aí, o que você faz? Não, eu tenho aqui uma cruz aqui pendurada. Eu oro todo dia em casa, eu tenho uma Bíblia ali. Bíblia, não estou desprezando a fé de ninguém, mas Jesus não nos chamou para esse nível, né, de relacionamento. Jesus, ele disse: aquele que não tomar sua cruz e vier após mim não é digno de mim. Então Jesus nos chama para um relacionamento muito mais profundo que isso, né? E como tem sido comum isso, né? As pessoas falarem que são cristãos, mas não frequentam a igreja, porque se decepcionaram com a igreja, ou porque é muito difícil. Gente, onde tem gente tem problema, né? Então, é muito mais fácil mesmo você praticar uma fé solitária, que ninguém te questiona, ninguém ninguém vai contra, ninguém questiona aquilo que você está acreditando. E aí eu posso ler a Bíblia do jeito que eu quiser, entender do jeito que eu quiser, e eu consigo até versículo para respaldar o meu conforto e as minhas decisões. Mas a Bíblia é lugar de confronto, né? E a igreja também, né? Toda vez que a gente vai ao culto, a gente sai com uma pergunta daquilo que a gente precisa mudar, daquilo que é necessário ser transformado em nós mesmos, porque senão não teve transformação, né? Eu acho que eu posso falar que eu vivenciei os dois lados disso aí. Assim, eu não era uma cristã 100%, porque eu estava no meu processo de conversão. Mas quando eu entrei para a igreja, eu frequentava os cultos. Todos os cultos da semana eu ia na minha igreja. E teve um período que eu fiquei sem ir à igreja. E aquele período que eu fiquei sem ir à igreja, meu Deus, eu sentia assim que estava faltando algo dentro de mim. Eu sentia uma ânsia dentro de mim de querer estar na igreja. É a velha máxima da brasa fora do braseiro, entendeu? Né? Eu queria a igreja estar é como ali. se fosse o braseiro. Se você está ali, você vai ser incendiado, você vai ser contagiado por aquele ambiente. Agora, se você está fora da igreja, aí você já passa a ter uma dificuldade, porque você vai ser muito mais influenciado pelo mundo e vai acabar se esfriando na fé, né? Vamos chamar o primeiro vídeo da internet, com alguém falando, né, sobre isso. Se é possível você ser um cristão sem estar frequentando a igreja. E aí, você acha que dá para ser cristão sem frequentar a igreja? Bom, na minha humilde opinião, eu creio que isso é impossível. Porque o próprio Cristo, quando andou aqui na Terra, ele andou com pessoas, né? E a palavra de Deus sempre está nos orientando a viver em comunidade, né? A se comportar como se fosse um corpo, todo mundo ali, toda a membresia. E claro, a promessa para a igreja é algo muito visível na Bíblia, muito real. Mas tem gente que não gosta, né? Acredita que com aquele discurso de eu posso buscar Deus sozinho,
tá tudo certo. Mas isso pode ser uma grande heresia. Mas pensa um pouquinho, será que essa pessoa que busca a Deus sozinha, por que ela não quer ir para a igreja? Um lugar onde supostamente as pessoas estão ali buscando com o mesmo objetivo, conhecer e adorar a Deus. E aí fica essa pergunta. Responde aí nos comentários o que você acha sobre isso, beleza? Que Deus te abençoe. Te vejo lá nos comentários. Olha aí que legal, né? Eu acho que a resposta para essa pergunta, por que tem tanta gente desigrejada, né? São duas. Primeiro, são aquelas pessoas que têm dificuldade de submeter a autoridade, porque a igreja é um lugar que existe autoridade espiritual e você tem que submeter aquela autoridade naturalmente. Você tem que seguir ali, se você está naquela igreja, você tem que seguir aquilo que aquela igreja ensina. Existe uma hierarquia, né? Exatamente. O segundo ponto são as pessoas que se decepcionaram com a igreja. Ela se decepcionou com o irmão, com o próprio pastor, com a liderança. E a resposta que eu tenho para essas pessoas é, primeiro, Jesus deixou claro que é inevitável que viriam os escândalos. É inevitável. Jesus já nos alertou. Jesus fala, ai daquele pelo qual vier o escândalo. Mas Jesus não fala, isso vai te dar motivo para você sair da igreja. Pelo contrário, tem um texto que Jesus fala assim, a respeito dos fariseus. Eles falam assim, os fariseus se assentaram na cadeira de Moisés. Ou seja, eles estão no lugar de autoridade. Aí Jesus fala assim, façam o que eles falam, mas não façam o que eles fazem. Jesus não fala, deixa de seguir os fariseus, deixa de estar na sinagoga, deixa de congregar. Não, Jesus fala, eles estão no lugar de autoridade, mas estão errados. E aí, o que eu faço? Eu vou parar de ir para a sinagoga? Não, vai, ouve o que eles estão dizendo, porque o que eles dizem é o certo, mas não sigam o exemplo dele, não façam o que ele faz. É interessante que Jesus coloca um exemplo extremo, né, bispo? Porque hoje existem tantas igrejas. Então, se você está fazendo parte de uma igreja, que você descobre que existe um escândalo ali, aconteceu alguma coisa, você pode ir para outra igreja. Que eu vejo que às vezes as pessoas dizem, eu saí da igreja. Tá bom, por que você saiu da igreja? Eu me decepcionei com o pastor. Mas essa pessoa não procurou outra igreja. Então, quer dizer que a decepção com o pastor não foi a causa da saída da igreja. Então, você não estava em outra igreja hoje, né? Simplesmente parou de ir, desistiu, porque na verdade já não queria fazer parte da igreja, desistiu, muitas vezes até da fé, dos costumes ali. Eu acredito muito que a igreja é um lugar de arrependimento. Então, quando eu convivo com os meus irmãos, existe a parte em que eu vejo o erro do outro, eu suporto o outro em amor, mas também tem a parte que eu vejo que eu não sou tão santo assim. É muito mais fácil estar lá no mundo falando, pelo menos eu não estou fazendo isso aqui de tão errado assim. E na igreja sempre tem alguém que está buscando mais que você, que está mais à frente na fé do que você. E isso te confronta, né? Você fala, peraí, eu não estou tão ruim quanto aquele que está muito ruim, mas eu preciso fazer mais. Só que eu acho que tem um outro porém também. Tá, muito bom, você deu um exemplo aí de uma pessoa que se decepcionou com um pastor, com um líder. Tá, ok. Mas a gente precisa entender que, como o Cristiano falou, né, é inevitável que venham os escândalos, ok. A gente sabe que a igreja é um lugar que ela é coordenada por uma pessoa de carne e osso, né? A igreja é feita de homens, então, né? É que a gente precisa entender, mas igual eu falei, porém, poxa... Não existe igreja perfeita. Eu me decepcionei com essa pessoa, mas eu preciso entender o quê? Essa pessoa também vai falhar. Eu não sou perfeito. Se eu estivesse no lugar dessa pessoa, como eu reagiria a essa situação? E por que não sentar para conversar, né? Exatamente, talvez a pessoa porque não perdoar, não resolver. Exatamente, eu ia falar né, isso aqui agora. E o perdão? Onde fica o perdão aí nessa situação? Não é? Então, assim, são N fatores, né? O que você falou é muito real. Eu me decepcionei aqui, eu posso ir para outra igreja, mas essa pessoa não vai para lugar nenhum. E ela fica ali desgarrada, né? O Satanás está ali ao redor dela, pronto para tragar, porque tá solta, não está no rebanho, está perdida. É isso aí. Vamos chamar a nossa primeira participação aqui, da Paula. Vamos ouvir a opinião dela em relação a esse assunto. É possível ser cristão sem frequentar uma igreja? Primeiro, a gente precisa saber que existe uma diferença entre ser igreja e ir à igreja. Ser a igreja somos nós somos o templo do Espírito Santo, independente de uma limitação física, de um ambiente, a manifestação de Deus vai ser através das nossas vidas. Ir à igreja é um lugar físico, é o templo, um lugar onde você vai compartilhar a sua fé, onde você vai ter comunhão com seus irmãos, onde você será corrigido e assim você vai amadurecer, né? Ser cristão, de forma individual, é exercer uma fé egoísta. E
não é isso que o Evangelho nos ensina. E também não adianta de nada você frequentar um ambiente e não exercer o seu papel como igreja. Então, eu acredito que uma coisa não anula a outra, muito pelo contrário, uma coisa complementa a outra. Até porque um membro só não faz um corpo. Olha aí a participação da Paula, né? Você que quer participar do nosso programa, é só nos seguir lá no @semlimites.tv. Sempre vai ter uma caixinha de pergunta lá com um tema, e aí você grava um vídeo com a resposta, e aí você entra aqui no nosso programa, né? Dentro do que a Paula falou, vou trazer mais 2 pontos aqui importantes. Primeiro, Jesus disse assim, a primeira vez que a palavra igreja aparece na Bíblia, lá em Mateus 16, quando Jesus fala: e eu estabelecerei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Daí nós podemos tirar 2 ensinamentos. Primeiro, a palavra igreja no original no grego é a palavra eclésia, que significa o quê? Reunião de pessoas que saem da sua casa para um lugar por um propósito. Então, como é que eu vou ser igreja sozinho se a palavra eclésia, que é a palavra igreja, é uma reunião de pessoas, né, que estão ali? Então, esse termo já é errado. Eu sou a igreja. Não. A igreja é uma reunião de pessoas. A igreja não é o prédio, não é o lugar, é a reunião das pessoas, é o lugar onde as pessoas se reúnem. Então, Jesus veio para estabelecer a igreja dele. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que eu entendo disso? Se a igreja é uma reunião de pessoas, tem batalhas que às vezes você consegue vencer sozinho. Mas tem batalhas que você só vence com a ajuda da igreja. Sozinho você não vai conseguir vencer aquela batalha. Sozinho você não vai se converter lá na sua casa. Sozinho você não vai se autobatizar, né? Então tem várias coisas que você precisa da igreja para poder vencer, não é por aí? A força espiritual está no propósito dessas pessoas reunidas, né? Eu tinha separado esse versículo aqui, vou até ler do jeitinho que está aqui, né? Mateus 16, 18, como o bispo falou. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra será sido ligado nos céus, e o que desligares na terra será sido desligado nos céus. Então, é interessante porque, apesar de Deus nos amar muito, Deus ama todo mundo, mas o amor de Deus não é o bastante para ligar as coisas no céu e na terra e desligar as coisas no céu e na terra. Então, a igreja ela tem a força tanto de desligar maldições, o mal em ação que está acontecendo espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, em todas as dimensões, mas também de ativar as coisas boas, né? É isso aí. Quando Jacó ele está lá em Betel, né? Betel, ele chama aquele lugar de Betel porque ali ele viu anjos subindo, descendo, e ele fala: aqui é a casa de Deus, né? Betel é a casa de Deus. Aqui é a porta dos céus, né? Então, a igreja é um lugar, quem chegar na igreja, ele vai ser apresentado aos céus, à vida eterna. A igreja se torna a porta dos céus. E aí, Jesus, os desigrejados usam muito esse texto, né? Porque Jesus fala: quando orardes, entra no teu quarto, fecha a porta, e o teu pai que te ouve em secreto te recompensará. É verdade isso? Claro que é verdade. Jesus falou. Mas Jesus não estava anulando a importância da igreja. Ao contrário, se você está na igreja também, mas em casa você não tem esse momento de intimidade com Deus, de fechar a porta do seu quarto, de orar, você também tá deixando de cumprir a palavra. Sem propósito. E está sem propósito, está perdendo. Você também vai acabar se esfriando na fé, porque é o famoso domingueiro, né? O cara vai na igreja domingo, mas passa a semana toda longe da presença de Vira Deus. prática religiosa, né? Já viu bem que, além desses desigrejados que saem da igreja, existem os desigrejados que, porque por terem um estilo de vida, não acham que não são aceitos na igreja, que isso é uma mentira. A igreja aceita todo mundo, né? Jesus fala, né? Vinde como estás, da forma como estás. E eles acabam fundando a igreja deles. Ou seja, é a igreja dos desigrejados que abriu a sua igreja para poder você ser aceito da forma como você é. Dando a entender que, se ele vier aqui, nós não vamos aceitar ele. Jesus não vai te aceitar? Claro que Eles vai. fazem só a primeira parte do evangelho, né, Camille? Jesus, vinde a mim,
aquele que vem a mim eu jamais lançarei fora, né? Vinde a mim quem está cansado e sobrecarregado, eu vim para os doentes, né? Tem vários textos bíblicos. Mas aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que tudo se faz novo. Então, ela quer ser aceita, mas ela não quer a segunda parte, que é o papel da igreja. A igreja, ela acolhe todo mundo, ela recebe todo mundo. Mas o evangelho, ele tem esse poder de transformar a vida das pessoas. De confrontar, né, bispo? E muitas vezes é pelo confronto. É isso aí. Jesus, quando ele confrontou o jovem rico, o jovem foi embora. Jesus não ficou, não, vem cá, deixa eu mudar aqui o evangelho. Deixa eu fazer de uma forma que você vai aceitar. Não. Jesus foi a verdade ali, né? Ele não pode mudar a verdade. Vamos chamar mais um vídeo da internet? Pode soltar aí um vídeo de uma pessoa que vai falar um pouco sobre esse assunto. A frase ali é se é possível, né? Ser um cristão sem frequentar a igreja. E o Cebolinha ali, tá, claro que não, Cascão, né? E chamou o sem igreja de Cascão, porque deve estar sujo, né? Pelo pecado, por alguma coisa. Conformado, né? Com tudo aquilo. De uma forma. Então, assim, nosso intuito aqui é poder ajudar você a entender isso e não viver um engano, né? Muitas vezes você está num pensamento que está equivocado, você está sendo enganado. Quem que é o interessado em tirar alguém da igreja para depois tirar Cristo da vida dessa pessoa? Porque eu vejo que normalmente esse é o processo que acontece. Primeiro a pessoa sai da igreja para depois... A próxima etapa já é tirar Cristo, né? Aí depois o pecado começa a entrar, ela começa a se esfriar, daqui a pouco ela está vivendo igual ela era antes de ir para a igreja coisa, no né? mundo. Quando você vem à igreja, quando você tem o hábito de frequentar os cultos, é tão gostoso quando você entra na igreja, você recebe um abraço, você recebe uma palavra de ânimo. Às vezes o pastor fala para essa pessoa do seu lado. Às vezes na sua casa você não vai ter a oportunidade de ouvir isso de alguém, porque não vai ter ninguém do seu lado. Então, quando você está no culto, você ali recebe um abraço caloroso, recebe uma ministração sobre a sua vida. Às vezes você está passando por algo tão difícil que está sendo às vezes insuportável de você passar por aquilo ali sozinho. Na igreja, não, você tem esse suporte, você tem esse apoio. Uma família, né? É uma família, exatamente. Então, é muito importante, né, a gente estar alicerçado na igreja, frequentar, sim, os cultos, para você ter isso aí, isso dentro de você, aceso constantemente. Eu escuto muitas pessoas dizendo que deixam de ir à igreja por conta da culpa. Porque quando você é confrontado, muitas vezes você vê que você precisa mudar. E aí, diante disso, se você pensa que a sua atitude é quem você fala, então eu não nasci para ser de Deus. Então eu sou o meu comportamento, eu sou o erro que eu tive aqui pontual. Ao invés de ouvir aquilo que está sendo ensinado, falar, pera, eu estou sendo chamado para viver algo diferente, para descobrir um novo eu em mim, o eu de Deus, né? O Deus me enche e eu passo a me comportar de uma maneira diferente. Então, muitas vezes acho que as pessoas vêm à igreja e diante da culpa, ao invés de se arrepender e mudar de atitude, eu escolho entender que eu sou assim, vou ser sempre assim. Então é melhor eu não ir para a igreja, que aí não vai me gerar esse mal-estar de ter que mudar. Que é uma mentira do diabo, né? Para enganar a pessoa. E um cuidado que a gente tem que tomar também, aí já é como igreja, já que as pessoas não querem ser confrontadas, para as pessoas não saírem da igreja, eu não falo mais de pecado, eu não falo mais de inferno, eu não falo mais de nada disso. Eu simplesmente falo só coisas boas, né? Vem aqui, você vai ser abençoado, Deus vai te dar aquilo que você deseja, né? E o evangelho, ele passa por você. Você pode falar da bênção, Deus vai te abençoar mesmo, mas o evangelho também, a principal função do evangelho é falar da salvação, né? Com certeza. E também acredito que a gente, como igreja, precisa entender que ninguém manda na vida de ninguém, né? A gente vai estudar a Bíblia junto, vai estudar os princípios e a gente não pode querer mais do que a pessoa. É o Espírito Santo que convence, né? Não é a nossa força ali, né? Vamos chamar mais uma opinião. Alguém que mandou um vídeo pra gente, a Jéssica, ela gravou um vídeo. Você que quer participar também, é só entrar no nosso Instagram, @semlimites.tv. Lá você vai poder responder as caixinhas de pergunta com o vídeo, com os temas, e aí você vai entrar aqui no nosso programa. Meu nome é Jéssica. Eu acredito que ser cristão sem estar na igreja
você não vai durar muito tempo. Porque o ambiente que você tá te alimenta, de certa forma. E qual é o ambiente que você está inserido, que está te alimentando? A palavra fala, né? Que é melhor que sejam dois do que um, porque se um cair, o outro vai lá e levanta. Quem é essa pessoa que vai estar levantando a sua mão se você não estiver dentro da igreja? Olha aí que legal a opinião da Jéssica, né? E é o ponto que eu falei, né? Quem será que é o interessado? Será que Deus vai chegar para alguém e falar, não, meu filho, sai dessa igreja, fica sozinho, né? Eu não consigo ver Deus falando assim com alguém, né? Não tem como, né? Não É o que a tem- bispa falou. Às vezes você não tem um apoio em casa, foi o que a Jéssica disse também, né? Você vai receber, porque nem sempre a gente vai estar bem, né? Tem dia que a gente está super animado com o que Deus vai fazer na nossa vida, com os sonhos, com os projetos. E aí, diante do problema, diante da dificuldade, você desiste, né? Acho que isso não é para mim, Deus tem essa promessa para outra pessoa. E ter alguém da igreja ali para te dizer, não, peraí, tem um versículo que fala sobre isso. Eu passei por isso uma vez, Deus me deu vitória. Quantas vezes na hora o meu culto preferido, por exemplo, é o do Revisão de Vida, né? Tem aquele tanto de testemunho, você vê tudo que aconteceu, tudo que Deus fez na vida de tantas pessoas. E aí você linka isso com a palavra que foi ministrada no dia, o louvor que lava a alma, parece, né? Se tem alguma tristeza, já derrama ali, já chora. A palavra de Deus fala que a fé vem pelo ouvir. Tá, ok, eu posso ouvir Deus na minha igreja, Deus na minha casa. Eu posso pegar uma pregação no YouTube e assistir. Mas quando você está na igreja, que você ouve testemunhos de transformação, e como a Jéssica falou, isso alimenta a nossa fé e faz com que eu continue permanecendo ali firme naquele lugar. Porque eu estou alimentando ali, eu estou sendo constantemente fortalecido. Tem até um tema que eu acho que a gente pode trabalhar num outro programa, mas que tem um pouco a ver, que é a questão da igreja online, né? É verdade. A igreja online, é cada um na sua casa assistindo um culto, mas a igreja é só assistir um culto, a igreja, né? Será que eu posso estar numa igreja que é 100% online, ela não tem Não, o eu acho que presencial? fica muito Deixa frio. para o próximo programa, não responda não, vamos criar a expectativa, né? E eu estou vendo que tem um livro aí para a gente falar, quem vai falar desse livro aí? Lançamento. Gente, tem um livro aqui maravilhoso do Bispo Robson Rodovalho. A gente tem falado muito sobre o fim dos tempos, né? Ontem eu estava falando isso com os meus amigos. Jesus está voltando, parece que Jesus está voltando desde sempre, né? Desde a época lá mas de Jesus, agora todo mundo os fala que sinais Jesus está estão voltando. muito- Ué, gente, mas cada dia Jesus está voltando mais, né? Cada dia tem um dia que passou mais. Então aqui tem um livro do Bispo Rodovalho em que ele vai falar sobre os sinais do fim dos tempos, que é a escatologia, né? Então, aprender a discernir os sinais. O que está acontecendo no mundo de hoje que denuncia que Jesus está voltando, que está acabando, como que o mundo vai acabar, o que fala Apocalipse. Então, aqui nesse livro, o nosso bispo traz tudo de uma forma muito mais mastigada, mais fácil da gente entender. Você que não comprou ainda, adquira lá. Onde está, bispo, esse livro? sbeshop.com.br, tá? Entra lá, sbeshop.com.br. Tem muitos livros lá, tem muitos títulos maravilhosos para abençoar a sua vida, tá bom? Quero chamar mais um vídeo da internet que muda um pouquinho a temática, mas eu acho que está dentro do tema que a gente está falando aqui. Vamos assistir. É errado ter amigos fora da igreja? Não. Não é errado. Sabe o que é errado? Errado é não ser cristão quando está com eles. Lembre-se do seu chamado. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Olha aí o vídeo falando de um tema que tem um pouco a ver, né? Porque também não adianta nada eu ser um cristão dentro da igreja e lá no mundo eu estou vivendo tudo errado. É o crente 007, né? Quem vai falar? 007. O crente 007, né? Ninguém sabe, ele é o espião ali, né? Ninguém sabe. Ele não tem também a obrigação de agir de uma maneira coerente, né? Ele faz tudo que ele quiser, ninguém cobra. Então, dentro da igreja, eu sou santo, dentro da igreja tem aquela velha história, né, da esposa, chegou o pastor, falou que queria morar na igreja, aí o pastor falou, por que você quer morar? Porque na igreja meu marido é maravilhoso, na igreja Muito bom. meu marido é um santo, lá em casa é o Satanás, né? Lá em casa é terrível, então eu quero vir morar na igreja, né? Então, assim, não adianta também você fazer parte de uma igreja, mas lá fora você não é um cristão de verdade, lá fora você não é alguém Tem a roupa da igreja. que expressa a glória de Deus, né? Que leva o evangelho para as pessoas. Então, a igreja é como se fosse o lugar do seu treinamento, né? O lugar de você ser fortalecido. Eu costumo até dizer, como é que você quer ser malhado sem
ir numa academia sem malhar, né? A igreja é o lugar que você é fortalecido para quando chegar lá fora, você abrir a sua boca, pregar o evangelho, falar de Jesus para as Mas se a pessoas. gente comparar com uma guerra, a igreja é a trincheira, né? É o lugar onde eu venho receber alimento, onde eu troco as minhas vestes, onde eu me limpo, e aí lá fora eu volto para a guerra. Volto para o lugar onde eu tenho um propósito lá fora, né? Mas eu sou alimentado A trincheira é lá fora, né? A trincheira é a isso, divisa isso, ali isso. da batalha. A igreja é o quartel-general. O quartel, é onde isso. você A base, né? recebe treinamento, recebe força para poder aquelas batalhas, né? Que interessante isso, né? Então, a gente está chegando à conclusão que é muito difícil ser um cristão sem estar na igreja, né? Se for possível, estar com os dias contados, né, bispo? Infelizmente. Exatamente. Se a pessoa ainda consegue ler a Bíblia, orar, ser fervorosa ali, a tendência é um esfriamento, porque você está fora. A gente já está encerrando, mas só falar rapidinho o que vocês falaram aqui. A gente tem muito desses casos de pessoas que ficam sozinhas. A gente tem, né, igual no caso dos nossos discípulos nossos, que foram para outros países, foram morar, e lá não tem igrejas. Não tem igrejas naqueles lugares. E a gente, né, a pessoa tem que estar ali, né, com a Bíblia, se orando, se fortalecendo. Né? A gente teve até um projeto lá, né, com a igreja na Finlândia um tempo. E lá foi bem complicado de abrir uma igreja lá. Hoje a gente tem uma célula, essa célula funciona algumas vezes. Mas, assim, não é aquela coisa de ter uma igreja local que você vai toda semana. É um exemplo que a gente dá, né? Tem países no mundo onde o evangelho é proibido, não pode ter igreja, na China, vários outros países, e quem está lá, a pessoa fala, igreja, eu sonho né? em ter uma igreja, às vezes as pessoas têm que se reunir escondidas, né? E o sonho daquela pessoa é ter uma igreja, e aí aqui no Brasil a gente tem a maior oportunidade, o evangelho que é livre, a gente é livre para pregar o evangelho, temos a liberdade de culto, né, que é o que está na Constituição. E às vezes não valoriza. E as pessoas não valorizam, né? Chegamos ao final. Que pena, tá gostoso falar desse tema, né? Quero te pedir mais uma vez para nos seguir nas nossas redes sociais. Vamos colocar aí as nossas redes aqui, pessoais, e te deixar um convite. Você está sem igreja? Você saiu de uma igreja por causa de uma decepção e entendeu agora que não vale a pena, está na hora de voltar? Conheça a Igreja Sara Nossa Terra mais perto de você, pelo nosso site, saranossaterra.com.br. Tá? É só você clicar lá em igrejas, aí você vai fazer a busca, vai achar a igreja mais perto de você. E para você de São Paulo, eu deixo o convite para você estar conosco na Rua Augusta, número 2027, todos os domingos às 10 da manhã e às 18 horas. Me procura, se você veio por esse convite, nos conhece, né? Quero te dar um abraço, quero te receber aqui, tá bom, tá? Também, tá bom? Se inscreve no nosso canal aí, no semlimites.tv, compartilha esse vídeo, comenta, segue a gente no Instagram, @semlimites.tv, tá bom? Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Que Deus te abençoe. Fique na paz. Um beijo no coração. Tchauzinho, Deus abençoe.